Então, vamos para a nossa aula de matemática, das páginas 52 a 62. Localização, figuras geométricas e cálculos. Nesta unidade, você vai descrever um percurso, construir um móvel, ler e interpretar informações em um gráfico, relacionar a multiplicação e a divisão e resolver problemas. Nesta primeira atividade, nós temos localização e movimentação. Então, você tem aqui um folheto com uma figura de um zoológico. E depois, na outra página, você tem o folheto de novo. Você tem a legenda com todos os pontos do zoológico, né? O que tem no zoológico, borboletário, mamíferos, primatas, casa dos répteis. E aí você tem que observar bastante esse folheto com bastante atenção e tinha que responder algumas perguntas, né? Então vamos passear pelo zoológico, entrando pela portaria 1, como você faria para chegar ao espaço do camelo. Depois você tinha que descrever um percurso para visitar a Praça das Aves, entrando pela portaria 2, passando pelos primatas, certo? Então, aí você tinha que observar e montar aí o seu percurso. E aí tem algumas respostas possíveis, tá? Então, corrijam aí com atenção. Nesta atividade da página 56 e 57, nós vamos falar sobre figuras geométricas. Então, também aí tem uma sugestão de uma atividade para você fazer. Nessa atividade, está pedindo para você fazer a massinha, construir os sólidos, né, as peças, depois pintar e depois fazer o móvel, né? Então, são muitas coisas para estar sendo feitas. Se você quiser, se você já tiver, por exemplo, a massinha pronta, você quiser tentar fazer as peças, se você conseguir fazer o móvel, ótimo. Mas se você também não tiver material, não conseguir fazer, for muito difícil, não tiver ninguém para ajudar você, não tem problema. Aí depois, lá na página 58, terminando aí a 57, né? Tem uma pergunta aí. Observe a coleção de peças que você construiu e responda. Quais são as peças que têm apenas partes planas em sua superfície? Então, mesmo que você não tenha conseguido fazer a atividade anterior, você pode estar observando aí, eu coloquei aqui embaixo para você as peças que têm partes planas e não planas. Então, vamos pensar assim, o que são partes planas? Então, é quando a peça tem partes retas, né? Planas assim significa partes retas. Então, eu tenho aqui, ó, o cubo, o bloco retangular e a pirâmide. E aqui eu tenho as peças que têm partes redondas, então que não são planas. Então, aqui essas figuras aqui não tem todas as partes planas. Aí aqui, então, agora na página 56, separando peças de madeira. Então, a Bianca estava brincando com peças de madeira, observe o que ela percebeu. Então, ela percebeu que algumas peças você consegue apoiar, né, numa carteira, numa mesa, de qualquer lado que você queira. E algumas peças não. Vocês concordam com Bianca nas duas situações? Então, por exemplo, lá na primeira situação, é como se ela tivesse uma caixa. Então, qualquer lado da caixa que ela tente colocar em cima da mesa vai parar, né? A caixinha vai ficar em pé. Agora, depois, quando ela tem a outra, aquele cone, né? O cone, se vocês pensarem um pouco, é como se fosse um chapéuzinho de aniversário. Então, se você colocar ele com aquela parte plana em cima da mesa, ela vai parar. Só que se você tentar colocá-la de lado, se você tentar colocar a pontinha dela em cima da mesa, ela não vai parar, né? Porque ela não é plana. Qual parte da peça que lembra um cone Bianca conseguiria apoiar completamente sobre a carteira? Então, como eu falei, a parte plana ela conseguiria, aquela parte que parece um círculo.
Realizem o mesmo experimento de Bianca com peças que lembram sólidos geométricos. Depois respondam as perguntas. Quais peças podem ter todas as partes apoiadas sobre a carteira? Então, as peças são a pirâmide, eu consigo, o cubo, o bloco retangular. Qual peça tem apenas duas partes que podem ser apoiadas completamente sobre a carteira? O cilindro. Para ficar mais fácil para você pensar o que é um cilindro, é só você lembrar daquele rolinho do papel higiênico, né? Aquele rolinho lá, ele parece um cilindro. Então, tem duas partes que você consegue colocar em cima da mesa. Mas se você for colocar ele de lado, ele não vai parar, ele vai começar a rolar, né? Descrevam características das peças que representam sólidos geométricos. Então, aí é uma resposta pessoal, né? Só você pensar no cubo. Ah, como que o cubo é? Ah, parece um dado. Ah, tem todas as peças planas. E o bloco? E o cilindro? Tá? É como são as peças, mas a sua resposta pessoal. Então, aqui eu tenho, de novo, né, os sólidos geométricos, que são chamados poliedros, e corpos redondos. A superfície de cada sólido geométrico, representado a seguir, também é formado apenas por figuras geométricas planas, tá? Quais figuras geométricas planas formam a superfície de cada sólido? Então, por exemplo, o bloco retangular, parece que ele tem vários retângulos, né? Você olhar de todos os lados, cada lado forma um retângulo. O cubo, parecem quadrados. A pirâmide, triângulos. E esse outro exemplo de pirâmide, que ali já está falando que tem a base quadrada. Então, a parte de baixo é um quadrado e as outras partes lembram triângulos. Observe a representação de outros sólidos geométricos. Então, eu tenho o cilindro, o cone e a esfera. Esses são chamados corpos redondos. Por quê? Porque ele tem partes que são redondas. Aí eu tenho aqui, fechando moldes de caixas. Observe algumas embalagens. Quais sólidos geométricos essas embalagens lembram? Então, a primeira lembra um cubo e a outra um bloco retangular. Então, uma caixa de sabão em pó, uma caixinha de sapato, lembra um bloco retangular, né? O molde desta caixa lembra a planificação da superfície de um cubo. Às vezes, dizemos planificação de um cubo. Então, aqui, ó, o que é uma planificação? É quando a figura está plana, como uma folha de caderno, por exemplo, está no plano. Quando a caixinha ela está sólida, é quando eu posso mexer nela, quando eu posso abrir, quando eu posso até colocar alguma coisa dentro dela. Assim é um sólido, certo? Quais figuras geométricas planas você identifica na planificação do cubo? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Contei aqui com vocês, ó. Então, eu tenho 6 quadrados aqui, ó, na planificação do cubo. Depois da 2, também, observe como Clarice montou uma caixa. Destaque o molde do material complementar e construa uma caixa você também. Então, lá no final do livro, você vai encontrar o molde na página 249, destacar e tentar montar esse cubo. Aí aqui também eu tenho uma outra atividade, se você tiver aí na sua casa uma caixinha de creme dental, então siga as orientações aí do livro. Você pode pegar a caixinha, desmontar ela, né? Tem uma parte dela que é coladinha, você descola, abre ela toda, segue aí as orientações e corta as abas dela, e você vai ver que esse molde lembra a planificação de um bloco retangular. Então, a caixinha desmontada, ela é a planificação. Quando ela está montadinha, fechadinha, ela é um bloco retangular. Quais figuras geométricas planas você identifica nesse bloco retangular?
Então, é possível identificar 4 retângulos e 2 quadrados ou 6 retângulos, né? Depende aí de como é essa caixinha. E aqui, quais planificações abaixo Clarice conseguiria usar para fazer moldes de caixa em formas de cubo? Tá? Então, eu tenho aí vários desenhos aí coloridos de planificação. E você tem que pensar quais deles você consegue, se você fosse tentar montar um cubo, você conseguiria. Então, a letra C, D, E e F. Para conferir se suas respostas estão corretas, destaque as figuras, né, lá no material da página 253, você vai ter lá vários quadradinhos, então você vai recortar, coloca durex, fita adesiva e você pode tentar montar uma dessas planificações que estão aí na atividade 6 para ver se dá certo. Lembrando que um cubo tem 11 planificações possíveis, certo? Então, é importante essas atividades desta página, importante que vocês tentem fazer pegando mesmo caixinha de creme dental, como eu falei, caixa de sabão em pó, de sapato, para vocês olharem. Olhem, pega a caixa e olha, só para vocês poderem entender direitinho o que é uma figura plana. Quando você pega uma folha de caderno e desenha um quadrado lá, ela é plana. Quando você pode tocar na caixinha, pegar a caixinha, aí ela é um sólido, certinho? Então, corrijam aí com bastante atenção.